dia e a paz de Cristo Jesus para todos. Boa noite, boa tarde, de acordo com aquilo que você vai estar a ouvir essa palavra. Antes de tudo, eu gostaria de contar uma história, mas dá um joinha no canal do YouTube, ok? Vai lá, visita o canal do YouTube, assiste a completo. E assim, se não quiser, vai lá no Kawaii e se inscreve também, ok? Dá um joinha, ajuda ao canal a se levantar, digamos assim. Antes de mais nada, quero contar isto. Um certo homem que divulga a palavra de Deus, ele questionou em suas palestras, em suas narrativas, porque o povo não pulava, o povo não corria e não falava em mistérios. E ele questionou, muitas vezes questionando. E um certo dia, segundo o comentário dessa pessoa, ela cita que Deus falou com ela. E a seguinte expressão que ele passou é que Deus não tinha chamado ele para causar nas pessoas alegria ou causar nas pessoas emoção. Mas ele tinha chamado as pessoas para que as pessoas chorassem, se arrependessem. Feito João Batista. Então, só para dar início a algo que nós vamos falar. O que eu estou querendo trazer com isso? É que eu fico com uma vontade tão grande de vir aqui a vocês e fazer com que vocês falem mistério, pule, rode. E não consigo. Era o meu desejo. Às vezes eu penso de chegar aqui diante de vocês e trazer algo para que vocês extravasem de alegria, de emoção, essas coisas todas, mas eu não. Quando eu penso em fazer, eu faço outra coisa diferente. Totalmente aquilo que eu não queria fazer é que eu faço. O meu desejo era trazer algo para que você se alegrasse. Ou alegrar sua alma, digamos assim. Trazer algo para que geralmente as pessoas procuram. Algo para sua alma. Alegrar sua carne, digamos assim. Né? Mas olha, é interessante que o que eu vou trazer nesta manhã é algo e uma pergunta. E acredito que muitas pessoas questionam, até você mesmo, quem sabe, não sei. Questão de igreja, né? Porque a gente sabe por aí que e escuta que as pessoas dizem que tem que ter templos. Porque certa vez alguém me perguntou, não, como é que faz quando você evangeliza alguém? Você vai fazer o quê? Qual é a igreja que você vai, ou qual é o tempo que você vai mandar ela ir? Porque se não há templo, então não vai ter crente. Então como é que você... E dentro desse assunto a gente vê uma briga grande sobre essas questões, sobre templos, sobre dízimos, sobre salvação, sobre batismo, sobre tantas coisas que a gente escuta e as pessoas elas têm que ter
a noção daquilo que elas estão falando. E a minha preocupação realmente é essa. Por isso que nós demoramos tanto. Olha só para isso. Dentro dessa questão, a minha pergunta é a seguinte: queridos e amados, você que é leitor da Bíblia Sagrada, por gentileza, não nos deixe confundido. Se você é um leitor, se você é um estudioso na palavra de Deus, como a gente sabe que tem muitos, porque nos últimos tempos surgiriam muitas pessoas, ou muitos falsos profetas, muitos mestres, e eles pregariam, a própria palavra diz que eles pregariam para que o ego das pessoas pudesse crescer. Então é isso que a gente vê hoje. A gente vê tantas pessoas pregando o evangelho de forma que eu fico besta, às vezes, pessoas falando sobre chamado. Aí dentro desse chamado faz com que as pessoas elas sintam um melhor do que as outras dentro das suas congregações, sobre chamado. Então, quando se fala nesse chamado, se fala de cadeira, se fala de posição, tudo isso é uma coisa que, biblicamente, é uma coisa... Mas se você, leitor da Bíblia Sagrada, estudioso, ensina, por gentileza, eu gostaria de começar fazendo uma pergunta, como eu já falei atrás. Me diga aonde está, na Bíblia Sagrada, o nome da igreja que Cristo congregou. Eu quero o nome da igreja que ele congregou e quero o nome da igreja que ele titulou. Ele colocou um título. A minha igreja é fulana de tal. A minha igreja é uma CNPJ tal. Por gentileza, eu gostaria que você deixasse aqui nos comentários qual é esta igreja. Também, antes de entrar na palavra, gostaria também que os leitores, os amados, dissessem qual era o nome da igreja que supostamente pregam que ele foi o maior construtor de igreja. Eu gostaria que as pessoas, ou leitor, professor, mestres, me dissessem, ou dissessem para o público, qual era o nome daquela igreja, ou daquele templo. Eu queria. E eu acredito que tem muita gente que gostaria de entender, porque depois que entendesse isso, então teríamos uma forma melhor de procurar a igreja certa. Voltando, porque a igreja somos nós. O templo certo que Cristo deixou, que Pedro titulou, que Paulo, supostamente, o cara que mais o cara que mais construiu templos. Então eu gostaria que, biblicamente, que você dissesse isso e coloque nos comentários aí, seja no YouTube, no meu canal, ou vai lá no Kawaii e diz lá para nós assim, divulgar qual o nome do templo. Olha para isso. Agora vamos para a Bíblia. Vamos para a Bíblia para nós vermos o que o próprio Jesus fala. O próprio Jesus fala. Mateus, capítulo 24. É bem falado, é bem citado. Mateus, capítulo 24, versículo. Eu vou isolar como as pessoas falam. Porque se diz assim, isola, né? As pessoas dizem assim, isola, quando é uma verdade, aí diz que as pessoas estão isolando o texto, né? Se dizem isso. Aí diz assim,
Mateus 24, capítulo 1 e o capítulo 24 e versículos 1 e o 2. Diz assim: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando. Jesus saindo do templo, ia se retirando-se. Quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções, não era a construção, as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribado. O próprio Cristo, mais uma vez, declarando que o lugar da habitação de Deus, ou supostamente que Deus morava, mais uma vez era derrubado e não ficaria pedra. Por quê, irmão Manuel? Porque se a gente for atrás, olhar a história de Israel, a gente vai ver que cada período de 70 anos, digamos assim, ou quando Israel passava a idolatrar, seja ele outro templo, ou seja ele outros ídolos, a Bíblia diz que o próprio Deus entregava. Engraçado isso. O próprio Deus entregava quando os reis chegavam, quando os reis vinham de outras nações, as nações ímpias vinham para Israel. A Bíblia narra que eles iam ao templo e saqueava o templo. Eles iam diretamente ao templo. Não é engraçado? E o lugar onde Deus habitava, e a Bíblia diz que eles profanavam, eles tiravam tudo do templo e derrubavam aquele templo. E no Novo Testamento, a gente encontra agora Jesus fazendo outra declaração, que não ficaria mais pedra sobre pedras, uma em cima da outra. Não haveria mais. Aquele templo não existiria mais. Aí alguém pode dizer, não, mas isto foi lá, agora é diferente. Peraí, se o próprio Cristo disse que não ficaria pedra sobre pedra, que não ficaria mais, não ficaria. E a gente a gente vai ver que o próprio Jesus, ele disse que se derrubasse aquele, se o homem, não está falando ele, está falando o homem derrubasse. Então, quando o homem derrubasse aquele templo, ele edificaria outro. Quando o homem derrubar aquilo que ele construiu, porque a gente vai ver aqui que os discípulos chegaram para Jesus mostrando a beleza do templo. Essa beleza, ela era uma beleza interior, não. Era interior? Não. Era aparente. Era aparentemente.
mas dentro havia defeito. A Jesus vem dizendo, se o homem derrubar isso, ele eleva Cristo em 3 dias, que a gente vê que foi a morte dele debaixo da terra, mas ele edificou a igreja dele, ou edificou as igrejas dele. Quando se fala nesse termo, biblicamente, quando se fala de igrejas, se está falando da pessoa. Então, o templo de Mateus foi totalmente destruído, porque Cristo profetizou que não ficaria pedra sobre pedra. Falando nisso, a mulher do poço, também ela disse que quando Cristo viesse, ela iria para Jerusalém, para o templo. Aí o próprio Jesus também, na sua narrativa, disse, nem lá e nem acolá. Outra expressão também, biblicamente, que a gente encontra, quando alguém diz, Jesus, na sua narrativa, nos seus ensinos, em Mateus mesmo, 24, lá na frente, você vai entender que o próprio Jesus disse, olha, se alguém chegar para você e disser, ó, o Cristo está ali, o Cristo está acolá. Jesus disse, não vá, não siga. A gente encontra nessa geração as pessoas dizendo essa frase, dizendo isso aqui o contrário, dizendo, olha, vamos para ali porque Cristo está lá, vamos para ali e Cristo está lá. Vamos para onde? Vamos para aquele templo porque Jesus está lá. Vamos para aquele porque Jesus está lá. Vamos ali porque vamos ali. E o povo continua indo. O povo continua indo. E se nós prestamos atenção, se você prestar atenção, dentro dessa narrativa que eu estou falando, é o povo mais fraco que existe. É o povo mais fraco e o povo mais problemático que tem. São esse povo que procura o templo para se edificar. O templo, esse templo aqui que Jesus disse. Então ele nunca vai ser edificado, porque quando ele se afastar desse templo, se você perceber e entender o que eu estou dizendo, biblicamente, quando ele se afasta desse templo aqui, ele cai, não passa 2 dias. Ele pode ter 20 anos, 30 anos, 100 anos desse templo, quando ele sai, ao sair desse templo, ele não passa 2 dias e ele volta às mesmas práticas, significa dizer que ele nunca foi edificado em Cristo Jesus. Ele nunca foi edificado em Cristo Jesus. Porque ele foi edificado aqui. Por isso que Jesus aqui, nessa narrativa, Jesus, ele fala que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Aí eu vejo hoje, as pessoas buscando novamente edificar esse templo aqui, as pessoas procurando edificar. É provável que já tenha até esse templo no Brasil. E a gente já sabe que foi construído, né? Esse templo aqui. Não esse templo, mas a representação. Para que o homem pudesse de novo olhar e entender que aquilo ali era bela. E Cristo, aqui, ele quis dizer, ou na sua narrativa, que não ficaria pedra sobre pedra, e ele edificaria outro em 3 dias, que o outro seria perfeito, ou é perfeito. Porque, veja bem, esse templo aqui havia cuidados, tanto aparentemente, como dentro, os utensílios, aquela coisa toda bela.
E quando nós entendemos que o Cristo habita, eu tenho cuidado com esse corpo. Eu passo a me preocupar com este corpo e não com este. Porque este aqui é terreno. E o terreno não edifica ninguém. O terreno não muda ninguém. É tão provável isso que quando as pessoas saem, como eu já falei, elas passam poucos dias, elas retornam de novo à lama, porque não edifica. Mas o de Cristo, as pessoas que estão firmadas no de Cristo que ele fez, no que ele fundou, não tem nome. Jesus não nominou a igreja dele. Porque a igreja de Cristo é um texto que as pessoas, eu não vou agora para não ficar longo, já está longe demais o vídeo, diz assim: as portas do inferno não prevalecerás contra a minha igreja. Eu queria que os amados procurassem esse texto e digam o nome dessa denominação que Cristo deixou. Porque ele falou igreja. É eu e é você. Essa que ele falou, ela é edificada. Por que ela é edificada? Porque ela vai de encontro às portas do inferno. Ela não tem medo das portas do inferno. Ela vai lá. Não é o inferno que vem. Ela vai lá. Ela vai lá. É por isso que as portas que estão de pé do inferno, você como igreja, vai lá. Se ensina diferente. Se ensina que você é mais fraco do que as portas. Se ensina que você não pode sentar na companhia de alguém que bebe ou de que fuma. Se ensina que você tem que manter distância desse povo. Peraí. Você está edificado em quê? Você está edificado nessa igreja não, nesse templo terreno, você nunca vai estar edificado. Mas se você estiver edificado na de Cristo, que as portas do inferno não ficariam em pé, a igreja vai lá e derruba. O apóstolo Paulo disse assim: eu sei em quem eu tenho crido. Significando dizer que você se tornou forte. Você se tornou forte. Porque você está edificado em Cristo. Você conhece o alicerce em que você foi. É Lucas. Eita, tá muito longo, meu Deus. Tá muito longo. Mas se eu não me engano, parece que é Lucas que fala sobre 8. Deixa eu ver se é 8. Não é. Meu Deus. Deixa eu ver se é Lucas. Eu acho que é Lucas. Deixa eu ver aqui. Já tá longo demais. Eu sei que pessoas não gostam do que é longo. Deixa eu ver se é, viu? É o 6. Né? É. Lucas 6 diz assim, 6:41, deixa eu ver se é. Eu acredito que é. Eu vou só ler para entender o templo, o templo que é feito pela mão do homem e o templo que foi feito, ou que a igreja que Cristo fez. O templo e a igreja que Cristo alicerçou. O templo que o homem faz e
e a igreja que Cristo alicerçou. Tem uma diferença, há uma diferença nisso aí. Templo e igreja há totalmente uma diferença. O ser humano é que quer juntar isso e colocou que templo é igreja e templo não é igreja. Templos que o homem constrói e igreja que Cristo construiu. Olha só. Lucas no capítulo 6, versículos 46 diz assim: porque me chama Senhor, Senhor, todo aquele que ouve as minhas palavras, tá? É semelhante a um homem que edifica uma casa e caiu, abriu o fundo da vale e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar, por ter sido bem construída. Aqui é a que Cristo fundou. É a que Cristo fundou. Agora vamos ver o templo que o homem funda. O templo que o homem funda. A primeira é a que Cristo fundou. A que o homem fundou é essa aqui. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. Arrojaram-se os rios contra ela, logo desabou e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Veja bem, aquilo que eu estou falando lá atrás. Então, aqui a gente vai ver nesse texto dois alicerces. Um alicerce espiritual, um alicerce espiritual. Espiritual é aquilo que eu falei. Essa sim é a igreja que Cristo fundou. E esse alicerce que a igreja que fala aqui, no versículo 49, é aquela que o homem fundou e continua fundando, e que as pessoas continuam indo achando que vai encontrar uma base, mas não encontra base. Por que, irmão, você está dizendo? Porque automaticamente quando ela sai, automaticamente ela volta de novo às mesmas práticas. Significando dizer que ela, mesmo dentro, ela não deixou. E tem solução? Tem sim, tem. Quando esses templos passarem a ensinar essa edificação que é Cristo, que Cristo é o fundamento. Quando passarem a dizer isso, que eles não têm coragem de dizer isso, eles dizem que o templo. Então você permanece num fundamento que é, se vir um vendaval, ele cai, como agora, há 2 anos. Faz 2 anos. 2 anos que a igreja, ou mais, não tem fundamento. Ela não vai de encontro à porta. Porque ela não vai. Porque ela é fraca. Ela recua. Ela é fraca. Ela vive de moda. Ela continua inventando moda para que as pessoas sejam enganadas e não vejam na palavra de Deus a verdadeira igreja. A verdadeira igreja está aqui, ó. Lucas, Mateus também no capítulo 24, no capítulo 7, nos versículos 24 e 27, também cita essa passagem. Então essa é a igreja que Cristo deixou. É uma igreja pronta, é uma igreja que está pronta para o combate. Ela já está pronta, ela não precisa de preparo, ela já está pronta. Porque ela foi construída. Ela não será construída, ela foi construída. E foi o próprio Cristo que em 3 dias edificou, como você sabe. Em 3 dias ela foi edificada, ela não está passando por um processo. Isso é mentira. Isto é mentira.
Porque se eu lhe ensino que você tem que passar por um processo, então significa dizer que eu estou segurando você, é eu quem comando você. Mas a igreja de Cristo, ela já está pronta, porque ela foi em 3 dias, como você sabe. Ela em 3 dias foi edificada. Se a gente for ver na história, a gente vai ver que enquanto Jesus não tinha ressuscitado, os discípulos não estavam prontos. Os discípulos estavam com medo, mas a Bíblia diz que quando Jesus ressuscita, que aparece, os discípulos, eles reavivaram de uma forma tão grande que agora a transformação é grande, que eu fico besta quando eu vejo Pedro, uma pessoa que não tinha carisma para falar com as pessoas, e a gente vê o próprio Pedro nas suas epístolas, ele ensinando um casal a viver, a jovem ensinando. Então a transformação foi total. A gente não vê mais, a gente não vê esses homens tendo mais um problema de pecado, ou que voltaram às práticas, partiram para a guerra. E a gente vai ver, aí alguém pode dizer, não, mas eles iam por um tempo, como eu já ouvi aí. Não. Eles poderiam ir para lá, mas ia para lá não para se misturar, não para pregar Jesus. Enquanto eles pregavam Jesus, eles eram presos dentro do templo. Não sei se você já leu a história, mas quando ele ia para o templo lá, eles eram presos. Eles eram presos e apanhavam, porque estavam pregando Cristo. Então isso vai ser sempre isso. Todo aquele que desenvolver as escrituras e pregar as escrituras sagradas, ele vai ser reprovado. Ele vai ser reprovado. Porque o ser humano tem prazer de manter as pessoas presas em algo. Porque se ele não manter as pessoas presas em algo, ele não tem lucro, ele não vai ter, já te falei sobre isso, ele não vai ter lucro, então ele vai te prender. Ele vai trazer coisas para que você seja preso. Ele vai dizer que você sem um templo, você não segue Cristo, você sem ir para o culto, você não é crente. Se você não fizer 8 dias de jejum, você não é crente. Se você não fizer um propósito de 10 dias, 20 dias, você não é crente. Se você não tiver chamado, você não é crente. Isso não existe. Isso são coisas que as pessoas estão nas internet, os ensinadores, ensinando coisas para que você aumente o lucro dele. Abra os olhos. É tudo interesse, é tudo interesse. É tudo interesse para que a finança aumente. A igreja de Cristo, ela já foi alicerçada. Ela já foi alicerçada. Então, quando ela foi alicerçada, ela parte para a briga, ela parte para derrubar as portas da terra. Ela não recua, ou ela não precisa mais de leitinho, porque ela está alicerçada. Ela está pronta. Ela está pronta. Ela está pronta para a guerra. E essa guerra que nós falamos, essa guerra, ela não é dentro de um templo. Porque a guerra, ela não... interessante que eu vejo essa briga, não é para sair para a rua. Não. O que eu vejo é uma briga, ganância. Achando que isso é a igreja, ou que isso, mas está aqui. Então, esse é o meu conselho para esse dia. A igreja de Cristo, ele em 3 dias edificou. Ela está edificada. Se alguém diz que não está edificada, é mentira.
Porque biblicamente, Jesus edificou a sua igreja. Edificou a sua igreja. A sua igreja está edificada. E as portas ou o mal não prevalece sobre ela. Agora, sobre esta igreja aqui, ou sobre esse templo, é fraco. É fraco. Não vai edificar ninguém. Que Deus nos abençoe. Forte abraço. Deus é fiel. E Ele edificou a sua igreja. E se você, biblicamente, mais uma vez, voltando ao início, e se você sabe o nome da igreja de Cristo, deixa aí nos comentários. Se não achar em Cristo, Jesus, ou no discípulo, vá lá para Paulo, que citam que Paulo é o maior construtor de templos. Por gentileza, deixa aí nos comentários para que eu possa divulgar a palavra, divulgar a verdade, porque eu não sei ainda, eu não descobri ainda o nome da igreja, ou o nome do templo que Paulo fez, ou Pedro fez. Me diga aí nos comentários, ok? Um forte abraço, que Deus nos abençoe.